Momento Edificação. Uma palavra de vida. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Hoje eu queria falar sobre algo bem definido. Eu sou de Cristo. Tá? Essa deve ser a nossa temática. Eu sou de Cristo. Cristo é o meu referencial. Jesus, certa feita, ele disse aos discípulos o seguinte: sede meus imitadores. Ele disse aos discípulos: olha, vai e façam discípulo de Cristo, façam discípulos, espalhem o evangelho sobre todos os lugares, fazendo os discípulos de Cristo. Essa era uma das falas sempre na comissão em que foi ordenada nos evangelhos, sempre foi definido dessa forma: vá e faça discípulos de Cristo e não de homens. Mas vejam só, queridos, Cristo é o nosso referencial. Eu sou de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero ler aqui na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: olha só: refiro-me aos fatos de alguns dizerem eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Vejam só, queridos, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer à igreja de Corinto. Primeiro eu quero te fazer entender o seguinte: todas as cartas do Novo Testamento, elas foram escritas com um propósito apologético para se referir a dar algumas orientações e trazer ensinamentos básicos para que as pessoas não se perdessem em vãs ideias diferentes. Então tinha uns que estavam se dividindo dentro das igrejas, uns acreditando de um jeito, outros acreditando de outros, uns seguiam outros seguia a outro tipo de pessoa. Então Paulo ele está sendo claro aqui na igreja para definir, para dizer à igreja de Corinto: olha, nós temos um propósito e nós vamos seguir esse propósito, nós vamos olhar para esse propósito, nós vamos viver esse propósito. Então Paulo diz: olha, eu refiro a alguns que dizem que estão seguindo a Paulo, outros seguindo a Apolo, outros seguindo a Pedro. Eu sou desse, eu sou daquele. E Deus, Paulo está sendo usado por Deus aqui para orientar a igreja, entendeu? Para discipular a igreja. Olha, nós somos de Cristo. Eu sou de Cristo. Cristo é a nossa referência. Nós podemos ter líderes, pode ser pessoas que vão nos ajudar e, logicamente, tem pessoas assim, mas nós temos que ser discípulos de Cristo. As pessoas têm que fazer de nós discípulos de Cristo e nós temos que fazer discípulos para Cristo, porque se porventura alguém faltar em alguma circunstância, haver vacância nesse cargo de liderança, entendeu? A pessoa não fique apegado ao líder que foi embora, ou que morreu, ou que se desviou, mas ele fique apegado a Cristo. Não importa as divergências que possam ocorrer, as situações que possam ocorrer no mundo, Cristo é a essência de tudo. Cristo é o Senhor de todas as coisas. Amém? Então você deve sempre dizer: eu sou de Cristo, eu não sou de A, de B e de C. Eu congrego numa igreja, mas eu sou de Cristo. Essa é a essência das nossas vidas, e que essa seja a sua, a minha, a nossa definição. Eu sou de Jesus Cristo. Amém?